Voltamos com o Papo Direto nesse dia tão especial, Dia do Meio Ambiente. E nós estamos conversando com o secretário municipal do Meio Ambiente aqui da Prefeitura de Paranaguá, Vinícius Higashi, justamente sobre questões bem práticas relacionadas ao meio ambiente. Vamos direto para o nosso Papo Direto. Me diga, Vinícius, a questão dos projetos que a Secretaria desenvolve relacionados também ao meio ambiente, quais são eles, parcerias inclusive com empresas, né, privadas aqui da cidade, quais você poderia destacar nesse dia? Olha, a SEMA desenvolve uma vasta gama de projetos simultaneamente, né? Não só são grandes as responsabilidades, mas também todas as ações que a gente tem tomado nesse sentido. Acho que a gente pode destacar nesse Dia Mundial do Meio Ambiente a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que está sendo capitaneada pela Secretaria do Meio Ambiente. Lógico, ela envolve diversas secretarias, ela envolve a participação social de todas as pessoas também. Ainda vamos chegar nesse nível, estamos na fase ainda de planejamento desse plano. Mas eu acho que esse seria um plano a ser destacado, e ele é fruto de um termo de ajustamento de conduta em que a Prefeitura participa junto com uma empresa privada. Isso é ótimo. O plano, ótimo. A questão de saneamento, a gente não é um assunto que o pessoal gosta de falar muito, mas ele é a base para a questão ambiental, para a questão de saúde e várias outras coisas. Com né? certeza. Cada real investido no saneamento básico são 4 em saúde que você deixa de gastar, né? Tem sempre essa velha máxima que é passada aí adiante. Eu acho que também, só complementando a primeira pergunta, temos que destacar também o trabalho de educação ambiental que a SEMA promove junto às escolas municipais, né? A parceria entre SEMA e CEMED, que é o programa SEMA na Escola e Escola na SEMA. Então é um trabalho que na terça-feira os alunos de uma determinada escola vão até a Secretaria, tem uma palestra sobre resíduos sólidos, tem contato com o nosso viveiro de mudas. E também na quarta-feira daí acontece o caminho inverso. A equipe da SEMA vai até a escola e passa também daí outros tipos de ensinamentos para as outras pessoas, né, outras turmas. Então é um projeto bem bacana que está em suspenso, né, por conta desse momento Sim. de pandemia, mas que a gente tem um apreço muito grande por esse programa, esse projeto. Assim que puder já vai retomar, com certeza, Com né? certeza. Cuidando, tomando todos os cuidados, mas vai retomar. Me diz, a questão do viveiro, o que é que tem no viveiro e se qualquer pessoa, as mudas, o que tipo de mudas tem lá, e se qualquer pessoa interessada em ter uma muda pode procurar a Secretaria? Na Secretaria do Ambiente a gente tem o nosso viveiro que faz esse trabalho de doação de mudas à população, então toda a população está convidada a comparecer até a SEMA, fazer a retirada da sua muda, e lá são produzidas essencialmente espécies nativas da região, como a cerejeira e o cambucá. Muitas delas são até frutíferas, né? Tem alguém dentro da Secretaria que explica assim, a questão de como plantar, como cuidar, o que essa árvore, porque a gente também tem algumas espécies que acabaram sendo usadas e que não são ideais. Se não me engano, por exemplo, para dar um exemplo aqui, o ficus, que parece que ele a raiz dele, ele se enterra, acaba até prejudicando o encanamento, não sei se eu estou falando da planta certa também. Sim, sim. Mas, e aí ter esse cuidado mesmo, né? De repente saber também como cuidar depois, como garantir que vai realmente se tornar o tamanho que fica, até para a pessoa saber, né? Se ela pode levar mesmo, se ela tem espaço para aquilo. Essas orientações também são passadas na hora. São passadas na hora. A gente tem a equipe técnica que está sempre à disposição para passar esse tipo de instrução para os munícipes. E exatamente, o ficus é uma espécie que a gente não recomenda para o ambiente urbano por conta das próprias características da árvore em si. Como você colocou, as raízes dela costumam danificar não só a tubulação, provável tubulação subterrânea que passa ali embaixo, né, das raízes, mas também a calçada, danifica bastante a calçada, aí impede o trânsito, dificulta o trânsito das pessoas, de cadeirantes nem se fala então. E o tamanho dela também não é adequado para o ambiente urbano. Ela costuma atingir 10, 15 metros de altura. Então, é muito difícil você não ter conflitos com fiação elétrica nos casos em que você tem o ficus plantado na calçada. É bom lembrar, então. Essa questão das árvores, a gente
a questão do plantio de árvores, né? É algo também, é uma discussão que em determinado período ela foi bem acirrada, inclusive em Paranaguá, mas deu uma acalmada. Porém, eu questiono, eu pergunto, até porque eu acho assim, a gente tem que continuar investindo na plantação, no plantio de árvores. Claro, né? A gente sempre se preocupa, começa ali a cuidar, daqui a pouco vem o vândalo e arranca e quebra. Ai, que desespero que dá. Mas como é que está sendo feito isso? Claro que a questão aí do viveiro e dessa estimulação para o pessoal poder ir lá retirar, inclusive fazer o plantio, já é uma ação da Secretaria no sentido do plantio de árvores. Existem algumas outras formas, algumas outras ações nesse sentido, secretário? Nós temos também em curso, que também está na fase de, na verdade, diagnóstico, o Plano Municipal de Arborização Urbana. Opa. É um plano que também está sendo executado por uma empresa parceira, que é o TCP, fruto de um termo de compromisso para o licenciamento ambiental. Então, nós participamos do licenciamento, colocamos essa medida como uma contrapartida indireta, né, uma medida de compensação. Foi aceito e ele está nessa fase, eu acho que dá para mim dizer que está em mais ou menos 50% do desenvolvimento desse plano. É um plano bastante importante que vai ser integrado ao plano diretor, que também está em revisão. A gente está vivendo um momento essencial para o nosso futuro, a gente está olhando bastante para daqui anos à frente de Paranaguá. Da mesma forma que quando a pessoa vai fazer o plantio da árvore, ela também tem que olhar anos à frente para planejar realmente, como a gente falou, vai ter conflito com a guia da minha casa para eu entrar com o meu carro, vai ter conflito com a fiação urbana, com o encanamento. Tudo isso eu acho que tem que ser levado em consideração no momento que você vai fazer a escolha do local e também da espécie que você vai plantar, da árvore que você vai colocar no seu imóvel. É interessante. Interessante a gente saber, então, em discussão, e realmente precisa, tudo, né, para chegar lá, para que hoje, por exemplo, nós tivéssemos com a questão do saneamento numa outra condição, com a questão da arborização também numa outra condição, nós precisaríamos desses planos, de repente, né, há 10 ou até 20 anos atrás. Porém, né, a gente sabe que chega uma hora que precisa realmente fazer isso. E que bom que a gente está nessa etapa de discussão, de diagnóstico, de planejamento, para que daqui a 10 anos a gente possa ver essa diferença. Secretário, tem uma situação que a gente passou ano passado, se não me engano, uma discussão que tomou conta não só de Paranaguá, como do Brasil, e Paranaguá aderiu aí a essa discussão, que foi a questão da eliminação dos canudos de plástico. Acredito até que a gente precisa agora começar a falar sobre sacolas plásticas, né? Mas a questão do canudo já foi algo bastante importante, porque afinal de contas é uma coisa muito comum, né? Utilizar, fácil de ter em qualquer estabelecimento comercial, e que no final das contas o descarte dele, o problema na verdade do ser humano não é nem, vamos cá entre nós, né, gente? O problema não é o canudo, não é a sacola plástica, o problema é você, o problema sou eu, o problema somos nós, quando jogamos isso num local indevido. Exatamente. Porque, não tem coisa mais simples do que você pegar a tua latinha de refrigerante com o canudo e jogar no lixo reciclável. Não tem coisa mais simples do que, de repente, você deixar ali no carro enquanto você está usando, mas na hora que você sair, você também levar para o seu lixo reciclável. Não, fica aquela coisa fácil de você jogar no meio da rua e dane-se. Está na praia, deixa largado na areia, e aí acontece de ver aquelas fotos horrorosas de tartaruga, de animais marinhos machucados e por conta do plástico que é largado de qualquer forma. Realmente o ser humano precisa aprender muita coisa. Porém, a gente, né, como ser humano, vem tentando achar também outras saídas. A saída foi acabar com o uso, pelo menos, do canudo plástico. Isso. Então, hoje a gente adota, né, tem aí vários de metalzinho, né, ou borrachinhas, né, biodegradável, para poder, então, fazer o uso, né, esses principalmente que você já pode lavar mesmo, como se fosse um talher em casa, já fica mais tranquilo, e as pessoas têm adotado. Como é que está em Paranaguá essa questão, porque não pode mais,
Porém, de repente, se alguém encontrar algum estabelecimento comercial que esteja, né, vendendo ainda ou fornecendo, como é que deve proceder? E se você percebeu mesmo uma adesão das pessoas com relação a essa lei? Devido a todo esse movimento social que aconteceu, também acho que foi no ano passado, né? Paranaguá felizmente aderiu a essa campanha. Temos uma lei municipal que proíbe o uso de canudos plásticos no nosso município. E aí você tem alternativas, né? Ou você simplesmente serve a sua bebida num copo, né? Ou você explora outros tipos de canudo, de metal, de borracha ou os biodegradáveis. É perceptível a adesão dos comerciantes da cidade, a gente já percebeu, como pessoa mesmo, quando a gente se dirige, né, nos estabelecimentos, vai consumir algum produto líquido, a gente vê que eles estão conscientes, que eles aderiram à lei. E, eventualmente, se a população encontrar ainda algum estabelecimento que faça uso desse material que é proibido, que, por favor, entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, por meio do telefone 3420-2967, que a nossa fiscalização ambiental vai se dirigir até o local para tomar as providências cabíveis. 2967, local para denúncia é muito importante. Essa semana mesmo eu fui numa padaria e aí eu perguntei se tinha canudo, porque eu tinha esquecido o meu, né? Eu tenho um que eu também uso frequentemente, desses para lavar mesmo, e aí não tinha. Eu falei, ótimo, né? Na hora até foi meio automático que eu perguntei se tinha, mas quando ela disse que não, eu até fiquei feliz. Eu falei, opa, está seguindo a lei, está seguindo a orientação. Secretário, estamos chegando no final aqui do nosso Papo Direto, e a gente vive uma situação de saúde bem delicada e que tem tudo a ver com o meio ambiente, porque me corrija de novo se eu estiver errada, mas a dengue, ela é chamada e denominada como uma arbovirose, né? Estudando um pouquinho mais nessa semana, até identifiquei essa situação. Por que ela é chamada assim e o que a Secretaria vem fazendo aí no combate à dengue? Porque o meio ambiente, ele é onde o mosquito está. E aí entra também, veja, né, como está relacionado as coisas, uma tampinha de garrafa de água, ou até a própria uma garrafa mesmo de plástico largada, aquele pacote de salgadinho que também foi largado, são potenciais ali para a água se acumular, mas também, né, tem tudo a ver com aquilo que a gente já falou antes, também já podia estar dentro do lixo reciclável. Então, como é que a gente pode falar dessa questão do cuidado, o que a Secretaria vem fazendo? Como você colocou no final do nosso segundo bloco, a gente não pode esquecer da dengue por conta do coronavírus, né? A Secretaria do Meio Ambiente, ela tem hoje 4 equipes, compostas cada equipe por uma pá carregadeira e 2 caminhões basculantes, né, aqueles caçambas, que fazem o trabalho de remoção dos resíduos dispostos inadequadamente no município, que basicamente é entulhos, né? Entulhos, que a gente chama popularmente. Mas o entulho assim, aquele entulho de resto de construção, e me corrija se não é só esse ou é assim, poda de árvore e tudo mais, que eu me lembre, é responsabilidade de quem joga, de quem produz. Exatamente. O entulho. Não seria da prefeitura. Não seria da prefeitura. A responsabilidade é do gerador dos resíduos. É sempre bom frisar isso para toda a população. Só que, em razão desse problema que se tornou, infelizmente, de saúde pública, aí o poder público foi obrigado a também colocar alguma ação de resposta. Agir, né? Agir. Porque, infelizmente, o que a gente percebe é que parece que virou uma cultura da população descartar isso em terrenos baldios ou em determinadas esquinas, né? Isso. Em locais que não são adequados, mas que infelizmente a gente sabe que são recorrentes. E acabam criando os famosos mini lixões que o pessoal fala, Exatamente. Né? Achando que o problema saiu da sua casa. Exatamente. É muita falta de sensibilidade, eu costumo falar das pessoas. Elas simplesmente se importam só de ver o lixo para longe de tua casa, para longe de si. Mas não se importa onde ele vai estar, porque ele não vai desaparecer simplesmente, né? Então, retornando, nós temos 4 equipes que fazem esse trabalho de remoção, que não caberia a nós, mas nos vemos obrigados a tomar esse tipo de resposta, justamente para evitar que ocorra uma explosão dos casos, né? Então, imagine se nem isso, se essas equipes não estivessem na rua hoje, a situação poderia ser bem pior. Meu Deus.
Gente, a questão da dengue é um problema nosso. A questão da dengue é um problema seu, é um problema meu, é aquela limpeza que eu tenho que fazer dentro da minha casa, que não tem que vir o agente de endemia na minha casa para ficar virando garrafa e dizendo para mim que eu preciso limpar o vasinho de flor, de lavar e daí secar e deixar viradinho. Não é. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua aí dentro da sua casa. Quando você cria entulho, a responsabilidade não é da prefeitura, a responsabilidade é sua. Mas é muito fácil, o que eu vejo hoje é o pessoal, né, gosta a reclamar, então tem que vir tirar. E aí, claro, eu até entendo mesmo que o poder público tenha que fazer, porque senão a situação pode piorar. E aí é uma condição que com certeza todos nós, ninguém quer. Secretário, realmente o tempo, a gente reduziu aqui o nosso tempo no Papo Direto, a partir desde o início dessa semana, e a gente fica assim, sabe que o assunto tem muita coisa para a gente discutir, mas eu agradeço muito porque a gente conversou aqui e conseguiu, nesse tempo, lembrar, né, de vários projetos em andamento, dos planos municipais, uma notícia muito boa, considero muito boa mesmo para Paranaguá, ainda mais num dia como esse. A questão aí da gente incentivar, estimular, lembrar que tem toda uma estrutura para separação de lixo, do eletrônico, do reciclado, de vários tipos que a gente comentou aqui, e dessas ações da Prefeitura no combate à dengue, importante a gente poder frisar. Eu gostaria, nesse momento, de deixar a palavra livre para você, assim, deixar uma mensagem final mesmo, para a gente poder estar encerrando o nosso papo direto. Bom, eu agradeço o convite, para mim é sempre um prazer falar de meio ambiente, é a área que eu acabei me apaixonando no decorrer da minha vida acadêmica. E eu gostaria de deixar uma mensagem diretamente para a população, exatamente aproveitando esse gancho que a gente começou a falar dos resíduos sólidos, para que cada um faça a sua parte realmente. Como eu falei, isso infelizmente, a questão da disposição adequada, ela pode ser um problema de cultura das pessoas? Pode, mas quem compõe a cultura de um lugar são as pessoas. Então depende apenas das pessoas tomar os cuidados que são tão hoje difundidos e veiculados em televisão, em rádio, que eu acho que todo mundo já está cansado até de ouvir sobre isso, mas que na hora de aplicar isso na prática, isso tem falhado. Então eu gostaria de deixar essa mensagem que cada um é importante, cada um é essencial, para que faça a sua parte, porque isso vai acabar gerando um problema que pode atingir você mesmo. Na natureza a gente sabe, né, que os ecossistemas eles são todos interligados entre si, um depende do outro, ninguém está sozinho nessa. Então depende de todo mundo, depende realmente de um trabalho de formiguinha de cada um, mas que lá quando você observa o todo, o resultado, o impacto, ele é muito grande e muito positivo. Pois é. Às vezes a gente tenta aqui, né, conscientizar, fazer com que o pessoal tenha um pouco mais de empatia pelo outro. Exatamente. Mas a gente sabe que o ser humano, ele é meio, né, ele centraliza, pensa bastante no seu umbigo, mas se é então para falar disso, se é para continuar pensando no seu umbigo, então você pense, né, na sua saúde, se não queira ficar com dengue, com dores nas articulações, diz que é terrível, que você passa meses depois ainda sentindo alguma coisa, então vamos cuidar, vamos tratar de evitar esses pontos de água parada, vamos deixar a janela aberta nos horários lá que o fumacê passa, poder protege, né, comida, animal, essas coisas, mas assim de resto tem que estar cuidando. Todas as dicas que nós comentamos aqui, todas as informações, por exemplo, assim, mas aonde eu posso fazer a denúncia, ou como é que eu vou saber que horas, quando que o lixo passa aqui, ou quais as atitudes que eu devo ter com relação à dengue, você encontra em várias imagens, informações e matérias nos canais oficiais da Prefeitura. Você pode procurar nas redes sociais Instagram e Facebook, Prefeitura de Paranaguá, e também acessar o site www.paranaguá.pr.gov.br. Acesse os canais oficiais e aí ali você se informa e tira suas dúvidas. O Papo Direto fica por aqui nesse dia tão especial que é o Dia do Meio Ambiente. Conversamos com o secretário municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Paranaguá, Vinícius Higashi, a quem eu agradeço muito por ter vindo e passado tantas informações. Papo Direto fica aqui, até a próxima com muito mais notícias e informações para você.